Bom, pessoal, nós estamos muito felizes aqui. Estamos recebendo no Legado das Águas o Lawrence pela primeira vez. Lawrence, conta para nós, ó, você que tem tanta experiência no mundo, no Brasil, foi você que descobriu o Legado das Águas. O que você está descobrindo aqui? Cara, eu tô assim muito impressionado, muito contente de descobrir essa nova área. É engraçado, né? Porque pô, eu viajo o planeta inteiro fazendo meus documentários. Eu estava conversando agora com vocês fora da câmera que o último trabalho profissional que eu fiz sobre Mata Atlântica foi para a TV Cultura em 2001, Biota. De lá para cá eu fiz coisa em mar, cerrado, pelo Brasil inteiro e Mata Atlântica, putz, que eu amo, que é o bioma onde eu cresci, né? Faz muito tempo que eu não trabalho profissionalmente. E eu estava com a agenda lotada até o final de 2021, 3 projetos seguidos, e com a pandemia caíram os 3. Então, bom, todo mundo está tendo que aprender a lidar com essas dificuldades, e a gente começa a ficar com síndrome de abstinência de natureza na veia, né? E aí eu comentei com alguns amigos em comum, falei, poxa, abriu esse buraco na agenda, não dá para pegar avião, quero fazer algumas coisas em Mata Atlântica. Então tenho explorado lá Monte Alegre do Sul, onde a mãe dos meus filhos mora, que tem uma área de reserva interessante lá. Tenho fuçado na Ilhabela, no litoral norte, onde meus pais têm casa. Tive na Serra do Mar. E recentemente o guarda-parque da Serra do Mar e um amigo em comum que a gente tem aí com o Legado, que é o Gambá, comentaram da reserva e eu falei, nossa, já ouvi falar, já vi fotos do Luciano Canzani, mas me surpreendeu 2 coisas aqui do Legado. Primeiro, a proximidade de São Paulo, né? Pô, eu moro na Zona Oeste, cheguei aqui em 1 hora e 45 minutos, sempre tranquilo, respeitando o limite de velocidade, ainda indo devagar no trecho de terra, porque era de manhã cedo, estava procurando animais, então é muito próximo. E uma condição ambiental, olha isso aqui, né? Mata primária, água, uma reserva com anta, com onça, que são indicadores ambientais. Aí aprendi hoje aí no projeto das orquídeas, também são indicadores ambientais. Então, pô, eu tô deslumbrado e certamente durante essa pandemia eu vou montar uma barraquinha aqui, eu vou ficar, se vocês autorizarem, eu vou ficar vindo muito. Não, isso para nós a gente sempre está procurando parceiros aí para estudar a conservação, estudar o potencial da Mata Atlântica e acho que eu queria puxar por isso, que você, nas suas experiências mundiais, você viu o uso dos territórios conservados gerando benefícios para a comunidade, gerando receita, gerando lucro. E esse é o nosso objetivo aqui. Dentro dessa perspectiva, o que você tem visto no mundo que seria comparável ao que a gente está fazendo aqui, ou algumas ideias e lições? O que você tem visto por aí? Cara, eu acho muito bacana isso, né? Nesse momento da pandemia a gente está fazendo muita live, que é uma forma de trocar informação. E recentemente eu fiz uma live muito bacana com o Marcelo Scaff, que é um dos grandes consultores ambientais desse país, que é um cara que a gente estava conversando porque ele trabalhou como chefe do IBAMA, na época não tinha ICMBio, do Parque de Abrolhos, e hoje como consultor da iniciativa privada, né? Do Bondinho do Pão de Açúcar, do Parque de Foz do Iguaçu, da Macuco Safari. E justamente o que a gente estava discutindo é que os ambientalistas antigos, eles tinham uma visão muito eco-xiita, no sentido de que tinha que fechar. E ao fechar, você exclui a comunidade, e aí não tem condição de você preservar, porque a comunidade vira inimiga, né, da unidade de conservação, seja ela pública ou privada, né, porque a unidade vira um limitador da condição econômica. E quando você integra, né, como vocês estão fazendo, que eu acho que é essa tendência mundial, que eu vi isso muito na África, mas vi também aqui no Brasil, por exemplo, a questão das onças no Pantanal. Onça era sinônimo de prejuízo porque ela atacava o gado. Sim. Na hora que você cria toda uma cadeia do turismo e inclui o morador, o próprio morador local quer preservar a onça, porque pode perder uma cabecinha na fazenda, mas gera uma cadeia de empregos, né? E que eu acho muito bacana, que é essa tendência mundial. O Inácio, esqueci agora o sobrenome dele, Inácio Jiménez, acho, espanhol, que escreveu aquele livro Produção de Natureza. Ele explica isso, que você tem que criar um valor comercial que sustente a comunidade. Então, o que a gente estava conversando agora com o William, desse programa de capacitação das comunidades de entorno para serem guias, né, de você dar uma alternativa econômica para o cara que antigamente extraía palmito ou fazia uma caça ilegal. Acho que essa é a alternativa. Eu vim nessa visita técnica com os meus filhos, estava contando para eles isso no carro, né, que é a PPP, né, Parceria Público-Privada, onde você contribui com o Estado contribui
com a iniciativa privada e gera recursos. Acho que essa é a única solução para preservar a natureza, né? É o uso lógico, como é feito aqui, que é regulamentado e sustentável, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Nós temos essa parceria, né, com o governo do estado, nós procuramos as parcerias com as comunidades, as cidades e as comunidades locais. Você estava me contando que as 3 cidades de entorno agora ganharam status de município turístico, exatamente, né? Então isso ajuda até os municípios em se entenderem como uma cadeia produtiva, né? Porque até isso é um aprendizado para o município. Eu acho que você deve ter visto isso muito nas suas idas por aí, porque às vezes o município fica preso naquele modo mais tradicional de gerar receita e não vê a natureza como um potencial de negócio. Quer um exemplo bonito? A primeira vez que eu estive em Bonito hoje é uma das mecas do ecoturismo no Brasil, né? Onde é um ecoturismo modelo, sustentável, não depreda o meio ambiente, gera recursos para toda uma cidade, né? Puxa, acho que a principal fonte de receita é disparado de Bonito. Eu tive em Bonito nos anos 80, quando era aluno do ensino médio, na época chamava colegial, que o meu professor de biologia trabalhava para a Embrapa, e daí no fim do ano ele levou todos os alunos de ônibus e nós fomos para Bonito. E aí não tinha nada. E o município era muito pobre, a rua principal era de terra, era um município essencialmente agrícola, só tinha gado, não tinha nada. E com esse desenvolvimento do turismo, o morador local teve muito ganho, né? E aí ele aprende que preservando a natureza, ele tem uma qualidade de vida melhor e um poder aquisitivo melhor. Acho que essa é a solução, né? É o que nós acreditamos aqui também. E num local como esse, que é tão especial, que tão perto de São Paulo, como você falou, e as pessoas não conhecem do Vale do Ribeira, né? O legado é um dos atrativos do Vale do Ribeira, de vários que tem aqui, de parques, de locais muito lindos, que talvez até você já tenha visitado alguns deles. Sim, aqui, né? Eu trabalhei em Carlos Botelho, trabalhei em outras regiões, meus filhos fizeram estudo do meio da escola deles lá com as comunidades quilombolas, tiveram no Petá, que é... As cavernas. Cavernas, então assim, é um lugar riquíssimo, mas o que realmente me surpreendeu é que até ontem mesmo, olhando no Waze, eu não tinha noção de que era tão perto, né? De que era tão perto de São Paulo, e essa gama de atividades, né, também, né? Porque você tem desde um cara que quer se meter no mato, aí pegar uma autorização, fazer um trabalho de pesquisa mais profundo, até eu estava comentando mesmo, depois do almoço, depois podia trazer meus pais aqui, que iam ficar loucos com os passarinhos, as saídas, aquela trilhinha curta, respirar puro. Então você tem, né, passeio de bicicleta, nadar, caiaque, rafting, acho que é perfeito, né? Porque eu acho que assim, o brasileiro, infelizmente, ele se distancia demais da natureza, né? A gente tem falado muito disso. Esse espírito outdoor que você vê, até aqui na Argentina e no Chile, mas que ele é bem típico do canadense, do neozelandês, que gosta de andar no mato, de fazer atividades de natureza. E o brasileiro, que tem essa natureza tão rica, tem uma cultura de só explorar. E acho que agora está começando a mudar, e com essa pandemia, com essa falta de liberdade que a gente vive, né, ter que ficar trancado, isolamento social, a gente começa a valorizar a natureza não pelo que ela é, mas pela falta que ela faz pra gente. E aí, ao valorizar por essa falta, a gente começa a ter a vontade de vir. E aí você tá na Mata Atlântica, que é um dos biomas mais ricos e mais... Né, o Brasil é o país mais biodiverso do mundo, e a Mata Atlântica é um dos biomas mais biodiversos do Brasil. Isso mesmo. E a gente não tem esse hábito de visitar, né? Todas as grandes metrópoles estão aqui, né? São Paulo, Rio, Salvador, enfim, toda essa faixa aí era bioma Mata Atlântica. Então você ter um pedacinho desses 12% preservados de mata primária acessível, com estrutura, é sensacional. E nossa intenção é deixar isso cada vez mais aberto para que as pessoas tenham essa possibilidade, que a gente acredita realmente que é só conhecendo que se vai conservar, senão isso não vai acontecer, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, nos parques da África, nos Estados Unidos, né? Foram os primeiros locais onde teve parques oficiais, né? Você falou de cases, exemplos que eu vi no mundo. Eu tive pela Rede Globo há uns anos atrás, eu tive na Montanha dos Gorilas em Ruanda, né? Sim. E aí você olha Ruanda, que era um dos países mais pobres do planeta Terra, teve aquela guerra civil horrorosa, com quase 1 milhão de mortos lá dos Tutsis e Hulos, agora esqueci o nome exato das etnias, mas o país rachado, miserável, pobre.
toda a reconstrução do país foi feita em cima do ecoturismo, da tal da Montanha dos Gorilas. E ela gera, nos dados da época que eu fiz a matéria com a Globo, que já tem uns 7, 8 anos, 200 milhões de dólares por ano. É a segunda maior fonte de riqueza do país. Incrível. Então, assim, o recurso natural bem explorado, com um turismo inclusivo, né, porque você tem esse problema também do turismo exclusivo, sim, que não é o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão incluindo e capacitando a comunidade de entorno. Porque também uma coisa que eu vi do exemplo do que dá errado é você fechar uma área, trazer um monte de gente de fora e botar o habitante local para fora, sim, né? Sim. E isso é um erro gravíssimo do ecoturismo, né? E eu tô vendo que vocês não estão cometendo esse erro aqui. Não, aqui a gente está tentando ser o mais inclusivo possível, porque tem espaço para tudo. Dá para fazer tudo aqui dentro. É só ter planejamento. E por isso que a gente demorou, que a gente estava te contando, né? Todo um trabalho de pesquisa primeiro que aconteceu, para depois nós abrirmos. E estruturar, né? Pelo que eu vi aí conversando com o William e com você hoje, que cada atividade ela é pensada e estruturada, né? Porque você tem essa questão de toda a área ambiental onde você vai abrir para o turismo, que é a capacidade de carga, né? Quantas pessoas que a área aceita sem que haja um impacto. Afinal, você tem, por exemplo, aqui nessa reserva as únicas antas albinas do mundo. Isso. Você tem várias espécies de felinos, várias aves, plantas, né? Aquela orquídea que o rapaz me mostrou que era considerada extinta, que foi encontrada. Então, é lógico que a exploração turística ela é boa desde que com consciência, né? Exatamente. E é isso que nós estamos nos propondo aqui. Agora, eu queria perguntar o seguinte, qual que é o seu sonho? O que você quer fotografar aqui no Legado das Águas? Que nada, não. Quero fotografar a saíra que vem comer banana. Sabe o que é, pessoal? Eu tenho uma superstição que a gente não fala para não dar azar. Mas é um bicho pesado e branco. Mas não vou falar qual é para não dar azar. Eu acredito que assim, depois que a gente faz a foto, a gente fala. Não, espetacular. E, quero agradecer mais uma vez, Laurence. Eu que agradeço. Sempre bem-vindo aqui no Legado das Águas. Viu? Eu só vou te dar uma má notícia, Davi. Eu sou um cara assim, não fala seja bem-vindo, porque eu apareço mesmo. Pode vir. Tem uma história muito engraçada. No começo dos anos 90, tinha um amigo meu que era o Fábio Amaral, um instrutor de mergulho, e ele foi chamado para abrir o turismo de mergulho no atol de Biquíni, o lugar mais remoto do mundo, assim, para lá entre o Havaí e o Japão, assim, no meio do nada, entre nada e lugar nenhum. E aí eu fui lá visitá-lo, fazer uma filmagem, consegui um patrocínio na época da Globosat e voltei no ano seguinte. Quando eu cheguei no aeroporto, o Fábio falou: poxa, Laurence, você é o primeiro amigo a me visitar e o segundo também. Então, assim, isso lá do outro lado do mundo. Quer dizer, aqui é 1h40 de casa. Cara, a casa está aberta. Daqui a pouco essa casinha aqui, eu e meus filhos aqui, vamos montar uma unidade de filmagem aqui. Não, vai ser um prazer. E esse é o nosso objetivo. A gente precisa que as pessoas conheçam. Então, pessoas como você, com essa capacidade, podem ajudar muito que o legado seja conhecido por todos. Pelos brasileiros e pelo mundo. Porque o legado deixe um legado, né? O nome é lindo, a área é linda. O que vocês acharam daqui? Incrível! Legal. Obrigado, Laurence. Eu que agradeço.